tudo bem com vocês? Meu nome é Caiane Ramos e eu tenho um objetivo: te ajudar a vencer os desafios emocionais de ser uma au pair e viver em um outro país. E através dos meus conhecimentos como psicóloga e ex-au pair também, eu quero te ajudar a ser uma pessoa mais decidida, confiante e bem-sucedida. Vamos lá? E hoje o nosso assunto aqui é como escolher uma boa host family. E aí, Kai, o que é host family, né? Acabei de chegar nesse mundo de au pair e tô querendo aprender um pouco mais sobre isso. Deixa eu te explicar. Host family, na tradução do inglês para o português, chama família anfitriã. Nada mais é do que a família que vai te acolher, que vai te receber lá nos Estados Unidos. Né? E essa família é composta pelas crianças, obviamente, que são as crianças que você vai cuidar, e pelos pais. Os pais podem ser de diferentes formas, tá? Pode ser mãe e pai, pode ser mãe e mãe, pai e pai, pode ser single mom ou single dad, que é pai solteiro ou mãe solteira, enfim, existem várias opções. E quando você vai escrever lá no seu perfil, quando você vai fazer o seu application, né, preencher o seu application, você pode escrever lá com que tipo de família você tá confortável em ir. Ah, Kai, eu não me sinto confortável, por exemplo, em ir para uma família com um single dad, que é com um pai solteiro. Não tem problema, você vai colocar lá que você tá disposta a ir com uma família de mãe e mãe, né, ou só mãe ou mãe e pai, por exemplo. Essas são as suas opções. Então você tem como escolher isso. Mas existem aí esses tipos, né? Essas formas familiares aí, digamos assim. E a maioria, vou te dizer, que são pai, mãe e crianças. Os outros tipos de família são mais escassos, digamos assim. E single mom também é um pouco comum, mas no geral, mais pai e mãe casados com as crianças, tá? E que as crianças em média, há 2 a 3 crianças. Não é muito comum ter família com uma criança só e nem é tão comum assim também ter família com 4 crianças ou mais, tá bom? Mas aqui a grande pergunta que eu quero fazer pra você é: qual é o cenário ideal pra você, né? Qual é o tipo de família que você se enxerga, que você se imagina lá? Você já parou pra pensar nisso? Pra isso, você precisa se conhecer. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu conheço muitas meninas que foram escolhidas e não necessariamente escolheram a host family. Isso acontece porque quando a gente fica online, lá no nosso application, as famílias têm como visualizar o nosso application, o nosso perfil e entrar em contato com a gente, mas a gente não tem como entrar em contato direto com essa família. Por isso que a gente, digamos que somos escolhidas, né? Porém, quando você vai fazer essa entrevista com a família, você também tá ali para entrevistar essa família da mesma forma que a família tá ali para entrevistar você. Então, assim como a família vai fazer algumas perguntas para você te conhecer melhor, entender mais, né, da sua rotina, do seu perfil, da sua personalidade, você também tem esse direito de perguntar sobre a família, né, sobre as crianças, sobre os hábitos, né, hábitos alimentares, hábitos saudáveis ou não, hábitos de viagem, né, de tempo livre, o que eles gostam de fazer, enfim. É muito importante que você entenda ali mais ou menos como é que funciona a dinâmica da família, para você saber se aquela família, ela tá de acordo com o perfil de família que você se interessa e de acordo com o seu perfil, que é muito legal que a gente se encaixe pra gente dar o match, né, que a gente chama, que em português seria combinação. Mas o match que a gente chama, né, no mundo do au pair é quando você encontra uma família e você se combina com aquela família e descobre que você quer fazer parte daquela família, aquela família quer te acolher. Então a gente chama de match. Então, assim, pra você não deixar a sua vida, né, na mão de ninguém e deixar que eles decidam quem vai ser sua host family, você vai responder pra mim aqui a nossa Dream List, né, pra uma família perfeita, digamos assim, mas lembrando que é só um jeito de dizer, porque família perfeita não existe. Da mesma forma que a sua família, né, essa família aqui de sangue, no Brasil, não é perfeita, você briga com eles, você se desentende, eles têm hábitos diferentes dos seus em algumas situações. Então, assim, é normal que a família não seja perfeita e não te agrade o tempo inteiro, tá? Até porque convivência é uma coisa difícil. Então, a gente acaba aprendendo muito, né, sobre empatia, paciência e assim por diante. Então, eu vou ler uma listinha aqui que eu preparei pra vocês
de perguntas para vocês começarem aí o processo de vocês de autoconhecimento, entender o que vocês estão indo buscar no intercâmbio. Eu vou ler essa Dream List aqui, depois eu vou deixar ela também nos comentários aqui do nosso vídeo para poder ficar mais fácil você responder essas perguntas aí com calma, tá bom? E aí depois que eu ler essas perguntinhas aqui para vocês, a gente vai discutir algumas dessas perguntas que eu acho interessante eu trazer uma reflexão para vocês, porque talvez vocês escutando essa pergunta sem uma experiência não faça muito sentido. Então é por isso que eu vou situar um pouco vocês de acordo com cada perguntinha aqui que eu achar importante. E claro, pode deixar nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você quiser minha opinião em alguma coisa, me ajuda para você refletir. Como eu falei no início do vídeo, eu quero te ajudar a ser uma pessoa mais decidida, né? Mais aí comprometida com o seu sucesso, né? Eu quero que você seja uma pessoa bem sucedida. Então pode ficar à vontade para me perguntar o que você quiser, que eu tô aqui para te ajudar. Então vamos começar com a nossa Dream List? Primeira perguntinha, qual que é o seu objetivo com esse intercâmbio? Quantas crianças você pretende cuidar? Já pensou nisso? Quais as idades, quais os gêneros, né? Você prefere cuidar de menina, você prefere cuidar de menino, você prefere cuidar de uma família que tenha um casal de crianças? Como é que funciona essa dinâmica aí? O que você acha mais interessante? Com que tipo de criança você tem mais experiência, né? Com crianças mais velhas, mais novas, bebezinhos, né? Esse também faz diferença, né? Quando você tem mais intimidade para você lidar com meninas ou com meninos, né? Você gosta mais de atividades mais dinâmicas ou você gosta de art craft, né? Que é... Ou como é que eu vou falar isso em português? Eu sempre esses bugs, gente, porque eu vou lembrando do mundo de au pair e vai vindo as palavras em inglês na minha cabeça. Mas, enfim, trabalho de artesanato, digamos assim, né? Normalmente, tá? Não é uma generalização, mas meninas gostam mais desse tipo de trabalho. Então, se você tem mais habilidade com isso, talvez seja legal você escolher uma família que tenha meninas. Mas isso também, como eu falei, não é uma generalização. O meu menino adorava fazer artcraft comigo. Então, é só pra você ter uma noção aí de quais são as suas habilidades, né? Você gosta muito de esportes? Normalmente os meninos gostam mais de esportes do que as meninas. Porém, gente, acho que eu fiquei numa família que não era muito comum, digamos assim. A minha menina amava esportes e a gente adorava fazer as coisas juntos, tipo andar de bicicleta e tal. Mas enfim, voltando aqui. Como você imagina o seu schedule, que é a sua rotina, né, a sua agenda, o que você vai fazer todos os dias, quais são as suas tarefas com as crianças, né? Então, como você imagina o seu schedule? Você se acha flexível? Isso aqui é muito importante, viu? Para ser uma au pair, é muito importante que você seja flexível. Você se estressa fácil quando as coisas saem do seu controle? Caio, por que você está perguntando isso? Porque você vai lidar com crianças, né? E você também vai estar em um outro país, com uma outra cultura, uma outra família, morando num lugar novo. Então vai ser bem comum que as coisas saiam do seu controle. Então é importante que você já comece a se preparar logo de agora, né? E aí, enfim, sei lá, talvez fazer terapia pode te ajudar nesse preparo e assim por diante. Você prefere trabalhar o dia todo e ficar livre à noite, né? Trabalhar de manhãzinha até o fim do dia e ficar livre durante a noite, ou você prefere começar de manhã, aí as crianças são mais velhas, né, normalmente, vão pra escola, nesse tipo de sketch que eu tô dizendo. Aí as crianças vão pra escola e aí você tem um descanso no período da tarde, e aí depois, quando as crianças saem da escola, você tem que buscar, ou da própria escola, ou no ponto de ônibus, sabe aqueles ônibus amarelos que tem nos filmes? Então, é bem comum que as au pairs peguem as crianças no ponto de ônibus descendo daqueles ônibus amarelos. Então, quando as crianças são mais velhas, elas vão e voltam da escola sozinhas através desse ônibus. E aí, eles têm que deixar num horário X e depois buscar. E aí, enquanto a criança tá na escola, você pode ter um break ali, que a gente chama, né, que é um intervalo, uma folga, onde você pode fazer várias coisas. Eu tinha esse tipo de schedule, então quando eu era au pair, eu comecei a dar aula de inglês. Por exemplo, eu usava esse meu break pra poder dar aula de inglês, pra ir pra academia, pra almoçar em paz, fazer várias coisas, porque as crianças normalmente iam pra escola entre 9 da manhã até as 3 da tarde. Então eu tinha, nossa, esse tempo todo aí. Mas os meus rostos, né, que são os pais, eles me compensavam à noite. Então, às vezes eles queriam sair, ou eles tinham uma reunião, e aí eu cuidava das crianças à noite. Porém, como as minhas crianças, elas dormiam cedo, eu adorava isso. Eu gostava muito de colocar as crianças pra dormir e tal, e aí eu ia pro meu quarto e só ficava prestando atenção nas crianças, sabe? Era bem tranquilo, eu gostava muito desse tipo de schedule. Outra coisa, né? Como é que é a sua alimentação em geral? Você é vegetariana ou vegana? Eu vejo muito problema com isso, tá? Às vezes você é vegana ou vegetariana e vai pra uma família
que não é, e aí não se adapta muito com os costumes, né, com a rotina ali. Ou o contrário, que eu acho que é pior ainda, você é vegana e, quer dizer, a família é vegana ou vegetariana e você não. E aí é bem difícil, assim, pra você se adaptar. Então, acho que isso é uma pergunta bem importante, perguntar dos hábitos alimentares da família. Isso é uma coisa que eu perguntei, que eu achei muito importante, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de me alimentar de maneira saudável. Então, eu perguntei se eles tinham o costume de comer legumes, frutas, porque aquilo ali era muito importante pra mim. Então, eu já fui com tudo alinhado, né, digamos assim, quando eu cheguei na família. Outra pergunta, né? Você quer ter muitos amigos, né? Você quer viajar muito, você quer fazer compras com frequência, quer guardar dinheiro, acha ter carro importante. Tudo isso aqui é interessante pra você escolher uma família que vai te ajudar nisso, né? Digamos assim. Porque se você quer viajar muito, é legal que você pegue uma família que também viaje muito, né? Por quê? Porque toda vez que eles viajarem, se eles não te levarem, que é uma opção, você vai ter tempo livre, então você vai poder viajar também. Isso acontecia bastante comigo e eu amava. Se você quiser ter muitos amigos, é legal que você vá pra uma região onde tem bastante au pair. Porque se você morar, tipo, numa cidade muito do interior, pode ser que não tenha muitas pessoas, e aí você possa ficar um pouco mais solitária, digamos assim. Se você quer fazer compras com frequência, né, então você tem que ter grana. E também tem que ter lugares legais, assim, à disposição. Tipo, perto da minha casa, por exemplo, da minha cidade, não tinha nenhum outlet. Então, pra esse tipo de compra era mais difícil, eu tinha que viajar. Então, perguntar essas coisinhas assim, às vezes são importantes. Como eu disse aqui, vamos fazer uma pausa. Não que isso aqui seja um motivo específico, né, pra você desistir da sua família, digamos assim. Você tá gostando de uma família, mas não tem nenhum lugar legal pra você fazer compra em volta, né, da sua cidade, ali nas redondezas. Ah, então eu não vou fechar match com essa família. Não, mas se é uma coisa importante pra você, pergunta isso, pesquisa, pede o endereço da família, né, enfim. Achar ter carro importante é uma coisa muito importante, porque dependendo do lugar que você vai morar, que é a outra... Tem uma outra pergunta aqui, mas enfim, depois eu falo. Dependendo de onde você vai morar, ou você tem que ter carro, porque não é muito comum ter transporte público, tipo metrô, ônibus, essas coisas. Mas dependendo da cidade, tipo, sei lá, você vai morar no meio de Nova York, Chicago. Tem bastante metrô, tem ônibus também, então, tipo, é mais fácil de você se locomover, você não vai precisar de um carro, inclusive, é bem ruim ter um carro que não tem onde estacionar. Então, você tem que dar uma analisada, assim, aonde é a família mora, como é que funciona ali a cultura daquela cidade, pra você identificar se você vai precisar ter carro ou não. Se precisar ter carro, é legal que você converse com a família sobre a possibilidade de você ter um carro, ou de você poder pegar emprestado o carro deles, ou coisas nesse sentido. É bem legal que você possa entender sobre isso, porque quando você não tem um carro, você fica, e você não tem transporte público, em algumas cidades, na maioria das cidades dos Estados Unidos, Uber é muito caro, táxi nem se fala. Então, assim, você fica meio ilhada se você não tiver amigos que possam te buscar, então é uma condição, assim, que é bem complicada. Então, assim, imagina, você acabou de chegar nos Estados Unidos, você não tem muito amigo e tudo mais, você quer sair pra passear, pra conhecer pessoas, mas você não tem como ir. Então, é legal, isso é uma coisa legal de você conversar com a família. Essas perguntinhas que eu tô fazendo aqui também, nem todas você precisa fazer na primeira entrevista, porque assim, tem algumas pessoas que só fazem uma entrevista, tem pessoas que fazem 3, tem pessoas que fazem 4 entrevistas com a mesma família até decidir fechar o match, né, que é resolver ficar com aquela família. Então, assim, algumas perguntinhas como essa questão de carro, talvez de comida, não sei, mas algumas perguntas mais delicadas, digamos assim, eu acho que é legal deixar ou pro final da entrevista ou pra segunda entrevista, pra família não achar que você só tá interessada nos benefícios de ser uma au pair e não na experiência por si só, né? Então, acho que na primeira entrevista ou no primeiro momento da entrevista, o mais importante é você perguntar sobre as crianças, sobre a rotina das crianças, o que as crianças fazem, né? O que as crianças gostam de brincar, se as crianças têm atividades extras, tipo, como é que fala? Esportes, alguma coisa desse tipo que você precisa levar, precisa buscar, precisa acompanhar. Enfim, é legal você perguntar mais sobre as crianças e sobre a rotina da família, inicialmente, e depois sobre essas questões de carro, alimentação, enfim, final de semana off, porque eu acho que isso são benefícios, né? Pra você não deixar uma impressão ruim, digamos assim, fica essa dica aí. E vamos pra próxima pergunta. Você acha importante ter final de semana livre? Se você quiser ter amigos, ter uma vida social bacana, isso aqui é importante, tá? Mas é legal também, como eu falei, ser flexível, tá? Porque as coisas podem modificar. E é por isso que as pessoas procuram au pair, né? As famílias buscam essa oportunidade de ter uma au pair por conta da flexibilidade. Isso é um dos motivos que eu mais escutei durante o meu tempo lá. Você pretende fazer atividade física durante o seu intercâmbio? Isso aqui é uma coisinha que depois eu vou explicar.
Por que eu acho importante, né? Pensar se tem academia por perto e tudo mais, mas eu vou dar uma sacada aqui pra vocês no final do vídeo. Em que tipo de cidade que você prefere morar? Se é calma, se é agitada, se você prefere companhia ou privacidade? Isso aqui eu coloquei pra vocês pensarem que algumas pessoas têm o quarto no primeiro andar junto com a família, ou no segundo, que seja. Algumas famílias moram em apartamento, enfim, você vai ter mais companhia, digamos assim, né? E menos privacidade. Agora, se você for morar numa casa grande e tal, que tem o basement, que é aquele porão, digamos assim, né? Mas nada mais é do que um espaço no subsolo, você vai ter mais privacidade na maioria dos casos, porque a família não usa o basement. Às vezes tem uma área para as crianças brincarem, um escritório, mas assim, de uma maneira geral, é mais silencioso, porque, enfim, fica no subsolo. E você tem um espaço pra você ali, né? E normalmente você vai ter o banheiro só pra você também. Agora, quando você fica no andar de cima, é mais difícil você ter um banheiro só pra você e é mais difícil você ter essa paz do silêncio, né? Na primeira família que eu tive, eu fiquei no basement e eu tinha essa paz aí que eu tô falando pra vocês, banheiro e tal. E na segunda família que eu tive, depois eu vou explicar como é que funcionou isso, eu fiquei no primeiro andar, porque essa casa que eu morei não tinha basement. Então eu fiquei no primeiro andar. Então o quarto de uma das crianças era aqui, da outra aqui. O meu ficava aqui, mas eu tinha um banheiro só pra mim. E o dos pais aqui. Então tudo que eles faziam, andava e chamava pai, mãe, não sei o quê, eu escutava. Eu me adaptei muito bem com isso porque eu sou canceriana, né? Então eu adoro uma companhia. Direto as minhas crianças iam lá pro meu quarto assistir televisão comigo. E pra mim tava tudo bem. Mas se você for uma pessoa mais reservada, talvez seja interessante essa questão do quarto mais reservado. Mas enfim, existe uma adaptação também. Nessa casa que eu morei na segunda vez também, por exemplo, tinha um andar acima da casa, assim, normal, era o último andar. E aí tinha, tipo, um loft lá, sabe? E aí eu podia ficar com esse quarto, mas eu preferi ficar lá no meio. Então tem essas possibilidades, assim, isso é uma coisa legal de perguntar também. Mais pro final da entrevista sobre como é seu quarto, perguntar se eles podem mostrar o quarto e tudo mais. Bom, você prefere frio ou calor? Acho que isso aqui é importante saber para saber qual o estado que você vai. Por exemplo, Minnesota é um estado bem frio, tipo, o ano inteiro. Até no verão não é tão quente assim como é, por exemplo, em Nova York. Agora, Nova York tem as estações muito bem definidas, né? Inverno é inverno, muito frio, primavera é primavera, várias flores e tal, um clima mais ameno. Verão é um calor assim, meu Deus do céu, Rio de Janeiro 40 graus. E o outono já é um ventinho mais frio e tudo mais. Lá pro lado da Califórnia é um clima mais ameno o ano inteiro. Não é nem tão frio, nem tão quente. Enfim, é legal que você faça essa pesquisa também, porque dependendo de onde você for e a experiência que você quiser ter... Por exemplo, se você quiser ver muito neve, se você quiser morar na neve, é legal que você veja quais estados neva, né, com frequência. Essas coisinhas assim, mas na minha opinião isso aqui é um a mais, né? Se você achar uma família muito boa, muito interessante, que esteja ali dentro de várias coisas importantes pra você, que deu check ali, digamos, em várias prioridades suas, mas fica num estado, numa cidade que não é muito bacana, ou que você não gostaria, sei lá, talvez eu preferiria essa questão da rotina, das crianças, enfim, do feeling, né, do sentimento ali, da energia que você trocou com a família. Enfim, algumas coisas que eu tô falando aqui pra vocês são, na minha opinião, coisas secundárias, né, que seriam coisas a mais, digamos assim. E outras são bem específicas mesmo, que eu acho muito importante, tipo o que eu falei da alimentação. Porque são coisas que atrapalham muito a tua convivência com a família, sabe? Quantas crianças você quer cuidar, como funciona o teu schedule. Eu acho que essas coisas são primárias, são muito importantes, é o que vai definir realmente pra qual família você vai. E no outro caso aqui de, é frio ou calor, fica na cidade agitada ou não, essas questõezinhas assim, mais simples, eu acho que são questões secundárias. Se você conseguir isso, show de bola. Se você não conseguir isso, tá tudo bem. É minha opinião, tá? Mas aí você tem que avaliar como é que vai funcionar pra você. Outra coisa, né? Você pretende ser parte da família ou só trabalhar? Vamos entrar um pouco nesse assunto aqui rapidinho. O intercâmbio, né, ele se vende como isso, né? De fazer parte de uma família americana. Mas a gente tem que entender o que é fazer parte. Com a experiência que eu tive, eu entendi que fazer parte da família nesse sentido do intercâmbio é você realmente viver com a família, mas não necessariamente você vai virar filha dos pais, né? E nem irmã das crianças. De fato, as crianças elas vão te enxergar um pouco como uma irmã mais velha, porém os pais eles não vão te enxergar como filho, tá? Na maioria das vezes eles vão te enxergar como a au pair mesmo ali, a funcionária e tal. Algumas pessoas vão tratar você mesmo como um funcionário e tudo mais, não vão te adicionar ali a festas da família,
eventos, essas coisas. Outras famílias vão te adicionar a tudo e vão querer realmente que você viva aquela experiência familiar. Então, assim, tudo depende, isso é uma coisa que é legal de perguntar também na entrevista, né? Como que eles lidam, né? Qual o relacionamento deles com au pairs antigas, ou se for a primeira au pair, né? Perguntar o que eles esperam, qual a expectativa deles com a au pair em relação ao relacionamento mesmo, né? Porque algumas pessoas vão com essa ideia de eles vão ser meus pais americanos e as crianças vão ser meus irmãozinhos. E aí chega lá e aí cai um pouco nessa, né? A gente chama isso de au pair Alice, que é quando acha que vai ser tudo mil maravilhas, mas não, né? É uma experiência pra fortificar você, pra poder te ajudar nessa sua evolução aí como ser humano mesmo, como pessoa, como profissional. Então vão haver vários desafios, não é perfeito, não é, sei lá, um sonho americano. Então não seja Alice, né, no País das Maravilhas e acha que vai ser tudo perfeito. É muito bom, dá pra aproveitar muito, tirar bons proveitos, mas também tem as partes que são difíceis. Continuando aqui, eu quero saber se você respondeu, né, essas perguntinhas e entendeu essa parte aí que eu falei sobre ser Alice, né, ou não, de entender que você tá indo pro intercâmbio, que algumas coisas vão ser difíceis e outras mais fáceis, outras vão ser muito boas, que você vai falar, meu Deus, eu quero nunca mais voltar. Mas outras também você vai falar, caraca, quero voltar correndo pro Brasil. Então, assim, existem muitas questões que são muito importantes de vocês analisarem, para vocês verem o que é prioridade, o que não é prioridade, o que é primário, né? O que é escolha primária e escolha secundária, para vocês conseguirem ali encontrar uma família que se encaixe melhor no perfil que você tá procurando. Mais uma vez, eu vou bater bastante nessa tecla. A probabilidade de você encontrar uma família perfeita é, tipo, quase zero. Mas existe a probabilidade de você encontrar, né, a possibilidade também, de você encontrar uma família que seja bem bacana pra você e que te ajude aí a viver um ano bem legal e bem proveitoso. Além disso, eu preparei essas perguntinhas aqui pra vocês, porque é muito legal que vocês vão com essas perguntas já respondidas, pra vocês terem uma ideia do que vocês estão procurando. Assim vocês vão se sentir mais confiantes na hora da entrevista, que é em inglês com americanos, né? Então é legal que quanto mais confortável você tiver, melhor pra você conseguir ter ali uma entrevista bacana e você conseguir realmente entender o que a família quer, demonstrar, apresentar o que você tá procurando também. E mais uma vez, não se esqueçam, a entrevista é mútua, então da mesma forma que as famílias estão entrevistando vocês, vocês também estão entrevistando as famílias pra conhecer um pouco melhor e saber se elas se encaixam ali no tipo de perfil de família que vocês estão procurando. A primeira pergunta que eu tinha feito ali em cima, na nossa Dream List, foi qual o seu objetivo com o intercâmbio, né? Para algumas meninas é guardar dinheiro, para outras é só aprender inglês, para outras é viajar bastante. Por que é importante você saber qual que é o teu objetivo? Porque isso vai te ajudar a escolher uma família. Lembra que eu falei que se vocês forem para uma família que gosta bastante de viajar, vocês vão ter mais tempo para viajar? Olha aí como é importante você saber qual que é o seu objetivo. Ou se vocês vão para uma família, se vocês têm intenção de guardar bastante dinheiro, né? Então é legal que vocês fiquem numa família, sei lá, isso aqui é um detalhe, ó, bônus. Existem alguns estados, na verdade, que eu saiba, é só Massachusetts, que paga a mais, né? Então, lá em Massachusetts, as au pairs são pagas por hora. Então, se você tá indo pro intercâmbio a fim de guardar dinheiro, procura uma família em Massachusetts, porque lá o seu salário vai ser melhor, você vai ser paga por hora e não por semana como é nos outros estados. Eu não sei aqui te dizer, mas eu posso pesquisar e colocar nos comentários. Se existe em outros estados essa mesma regra, mas eu fui descobrir isso inclusive depois do meu intercâmbio com algumas das minhas pacientes que moram em Massachusetts. Então fica aí uma dica. Por isso que é legal vocês entenderem qual que é o teu objetivo com o intercâmbio, porque aí você consegue ir mais certeiro assim e aproveitar melhor o teu intercâmbio. Quando eu falei pra vocês sobre o tipo de crianças que vocês querem cuidar, quantas crianças, né, a faixa etária, eu falei sobre vocês levarem as crianças ou não na escola, ter esse break ou não, né, essa folga no meio do dia. E eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho muito importante falar. Essas crianças mais velhas, normalmente, vocês precisam levar ou não a criança na escola e também levar em outras atividades, como natação e coisas nesse sentido. Então é legal que a gente esteja disposto a dirigir confortável. É muito de boa dirigir nos Estados Unidos, tá? É só um tempinho até que vocês aprendam as placas, mas se você sabe falar inglês, as placas são bem simples, bem tranquilas, as ruas são bem largas, o carro é automático, então, tipo assim, é bem tranquilo de dirigir nos Estados Unidos,
Mas se você, né, tiver medo, receio, ainda não estiver se sentindo confortável, aí é melhor que você procure uma família que não vai precisar tanto que você dirija. Eu dirigia pra caramba. Às vezes eu dirigia, tipo, cerca de 2 horas, somando tudo, entre levar na escola, buscar, levar no soccer, né, no futebol, na natação, todas essas coisas. Às vezes os pais pediam pra eu ir no mercado comprar lanche das crianças, essas coisas assim, então eu dirigia bastante. Eu adoro, porque eu adorava, né? Eu não gosto muito de dirigir, não. Mas eu dirigia o carro automático, tranquilo lá, era bem melhor. Mas eu gostava muito de dirigir, porque quanto mais tempo dirigindo, menos tempo tendo que fazer brincadeira com as crianças, ou coisas desse tipo. Então, tipo, eu curtia bastante, porque meu dia era menos cansativo, sabe? Dirigir era menos cansativo do que eu ter que ficar dando atenção e criando brincadeira com as crianças ou coisas nesse sentido. E pra gente ir terminando esse vídeo, né, e finalizando esse assunto, eu queria deixar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu contei aqui ao longo do nosso vídeo que eu tive 2 famílias, né? O que aconteceu? A primeira família que eu tive, eu não escolhi, eu fui escolhida, né? Praticamente. Eles entraram em contato comigo, a gente conversou, eu não fiz tantas perguntas, eu não fiquei preocupada com tantas coisas, mas eles me escolheram, eu fiquei animada e fui. Mas quando eu cheguei lá, algumas coisas, né, não deram certo, eu não me adaptei às crianças. E aí aconteceu de eu ter que fazer o rematch, que é quando você vai recombinar, né, com outra família. Então você vai abandonar, digamos assim, né? Você vai trocar de família, melhor. Abandonar, essa palavra não é muito boa, não. Mas você vai sair de uma família e ir pra outra, e essa família também vai deixar você ir pra outra família e vai pegar uma outra au pair. E aí, quando a gente entra nesse rematch, a família que você tá começa a procurar outras au pairs e você começa a procurar outra família. Eu posso falar melhor sobre o rematch em um outro vídeo, mas como esse vídeo aqui é pra falar sobre encontrar uma boa família, eu quero trazer aqui a ideia de que é muito importante que você entreviste a sua família, né, as opções de família que você tiver no seu perfil, e faça essas perguntas, pegue essas perguntinhas que eu fiz aí da Dream List pra vocês, se apegue a essas perguntinhas, reflitam sobre o que vocês querem. Como eu disse, na primeira família eu fui escolhida e não necessariamente escolhi. Quando eu fui fazer o meu rematch, eu já tinha aprendido a lição e eu fiz essa minha Dream List. Então, na minha segunda família, eu escrevi tudo que era importante pra mim, tudo que era prioridade, o que era escolha primária, o que era escolha secundária, e aí foi muito mais fácil. Então, assim, eu vou deixar aqui pra vocês algumas das minhas prioridades, né, das minhas escolhas primárias. Por exemplo, ter carro pra mim era muito importante. Ter uma família de no máximo 2 crianças que precisassem muito da minha atenção. Então na minha segunda família eu tive 2 crianças menores de 6 e 8 anos e aí eu tinha uma adolescente também, mas foi bem tranquilo porque ela não me dava muito trabalho. Outra coisa que era importante pra mim era eu poder ter acesso às compras da casa, pra eu poder comprar bastante comida saudável, verdura, fruta e tudo mais. Outra coisa que era importante pra mim também era ter o membership. Lembra que eu ia contar uma coisa pra vocês sobre a prática da atividade física? Tem algumas academias que são bem baratas nos Estados Unidos, mas elas também não são tão boas. E, pô, eu não quero ficar gastando, né, o meu pequeno salário de au pair com academia. Então, fica aí a dica pra vocês. Algumas das famílias têm memberships. Sei lá, como é que eu vou explicar isso? Acho que vocês entenderam, né? Membership vocês entenderam. Se alguém não entendeu, deixa aqui nos comentários. Mas esse membership é uma possibilidade de você ficar agregado ali no plano familiar, entendeu? Da sua host family. E aí você não vai pagar a academia, e essas academias normalmente são muito boas. Tipo, tem piscina, tem sauna, tem o furo, tem a academia em si, tem aula, tem um monte de coisa. E aí você não precisa gastar com isso. Então, isso foi uma coisa que eu cheguei lá e descobri, porque a minha primeira família tinha membership, a academia era muito legal. Como eu adoro ir pra academia, enfim, poder me exercitar, praticar atividade física. Quando eu fui pra segunda família, eu falei, cara, eu quero um membership. E aí eu consegui encontrar uma família que tinha membership, mas isso era uma escolha secundária, não era primária. Outra coisa também que eu queria era que tivesse diarista, né, que a gente chama de cleaner nos Estados Unidos, que é uma diarista que vai lá limpar a casa pelo menos uma vez na semana, ou 2 vezes, né, por semana, ou de 15 em 15 dias, sei lá. Por quê? Porque você não é obrigada a limpar as coisas da casa. Claro que você tá morando na casa, então é legal que você mantenha limpo, o que você sujar você limpe, e assim por diante. E você é obrigado, assim, de acordo com as regras do programa, a cuidar das coisas das crianças. Então, o quarto das crianças, banheiro das crianças, enfim. E o que as crianças sujarem você limpa, mas o resto da casa não. E algumas famílias não são muito limpas. Então eu queria muito que tivesse uma pessoa responsável por isso, porque eu gosto de um ambiente limpo, organizado, arejado e tudo mais. E aí eu consegui, só que tá aí uma coisa que eu quero falar pra vocês agora, antes de finalizar esse vídeo pra vocês.
Muitas coisas podem mudar no meio do caminho e aí eu queria trazer isso como exemplo. Quando eu fiz a minha entrevista com a minha segunda família, eu perguntei, tipo, e aí, vocês têm cleaner? Como é que funciona? Eu sou uma pessoa limpa e organizada, como é que vocês são, né? Quais são os seus hábitos? E aí a mãe falou, não, a gente tem uma cleaner que vem uma vez por semana e tá, então pode ficar tranquilo, você nem vai precisar limpar seu quarto nem o das crianças. É só manter mesmo que elas limparem. Porém, contudo, todavia, o meu rosto, ele dava tchau assim. E aí, depois de um tempinho, ele cancelou a cleaner, depois de uns 2, 3 meses, eu acho que eu tinha chegado. Eles cancelaram a cleaner e aí eu passei a ter que limpar o quarto das crianças, o meu quarto, banheiro e as áreas comuns assim da casa, tipo, a gente sujou bastante a cozinha, vamos dar uma geral. O que eu não achava muito ruim, mas eu não gostava. Porém, isso não foi um motivo pra eu trocar de família. Eu tô trazendo isso aqui pra vocês na ideia de vocês entenderem que algumas coisas podem mudar depois. Sei lá, tipo, você chega lá com a família dizendo que você não vai precisar trabalhar no final de semana. Mas aí, de repente, o pai ou a mãe da família consegue um emprego que precisa trabalhar no final de semana e aí você vai ter que começar a trabalhar alguns finais de semana. Então, algumas coisas elas podem mudar, tá? E é legal que você seja flexível a isso, mas se for uma coisa muito difícil pra você, que você não se adapte, tá tudo bem. Você pede um rematch, né? E o rematch foi o que foi mais, importante pra mim no meu intercâmbio, porque eu tava muito mal durante a minha primeira experiência com a primeira família. Porque eu não consegui me adaptar com as crianças e tal, e eu tava, sim, até pensando em voltar pro Brasil. Mas aí eu fiz as entrevistas, vi que o meu perfil era muito bom, entrou muita família no meu perfil. E aí eu consegui uma segunda família que foi muito boa pra mim, eu tenho contato com eles até hoje, eu já visitei eles depois do meu au pair, eles estão enormes. E foi uma experiência muito boa. Claro que a gente teve dificuldades, teve alguns desentendimentos, mas de uma maneira geral eu tenho um carinho enorme pela minha família e sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim, a forma como eles cuidaram de mim, né, e me acolheram na casa deles. E como eu disse, não existe família perfeita, mas existe a possibilidade de você chegar o mais perto possível ali da perfeição, digamos assim. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você acha que pode ajudar uma outra pessoa, compartilha esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e também se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar mais do que feliz em poder te ajudar respondendo aí a tua dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima!